Então, meus irmãos, hoje nós vamos iniciar uma porção aqui do relato do Evangelho de Mateus, onde o autor aqui vai nos narrar aqueles acontecimentos que antecederam a última ceia do Senhor com os seus discípulos, os preparativos que foram realizados para aquele texto tão importante que é o texto da ceia do Senhor. Então são, de fato, os últimos momentos, os últimos eventos antes da crucificação. E o que nós temos aqui diante de nós, que nós veremos nessa semana e na próxima, são basicamente dois relatos antes daquele texto que é mais importante para nós cristãos, que nos falam acerca da Santa Ceia, do texto da ceia do Senhor. O primeiro que nós vamos ver hoje é o texto onde conta ali os discípulos realizando os preparativos para esta ceia, e depois o próximo texto da semana que vem é aquele texto onde Jesus indica qual dos 12 apóstolos seria o traidor. E eu não sei se os irmãos têm ciência disso, e aqui eu compartilho um pouco da tarefa pastoral de preparar sermões, mas pregar textos narrativos, pelo menos para mim, é sempre bastante desafiador. Texto que está apenas ali narrando algo que aconteceu. Não é muito fácil para a gente extrair aplicações práticas quando nós temos no texto o autor simplesmente contando algo que aconteceu. Você não tem aqui, por exemplo, no texto que nós veremos hoje, grandes instruções. Nós não temos aqui nenhum material doutrinário que a gente possa de fato trabalhar e aplicar mais profundamente em nossa vida. E muitas vezes eu escuto dos irmãos: nossa, pastor, a pregação de hoje foi muito boa, nossa, a pregação de hoje falou meu coração. E eu costumo dizer para o irmão: olha, irmão, isso foi porque o texto era muito bom. Isso aconteceu porque o texto era profundo. Ou o texto falou de coisas que você está vivendo hoje. E isso fala no nosso coração. A palavra tem esse poder, por isso que ela é viva, Por isso que ela tem esse poder transformador, porque nós nos deparamos muitas vezes com coisas que nós estamos vivendo. Poxa, olha só, a palavra falou exatamente uma situação que ocorreu essa semana na minha vida. Isso traz ânimo, traz encorajamento. Porém, nem sempre acontece isso. Às vezes os textos são mais complexos, mais difíceis. Às vezes nós não temos grandes doutrinas para trabalhar. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Apenas compartilhar o desafio que foi lidar com o texto de hoje. Nós temos aqui 3 versículos que não nos fornecem grandes doutrinas. Não nos fornece um ensino mais específico que Jesus tem entregue aos discípulos. É sequer um texto que se encaixa com o próximo. Você não consegue nem colocar os dois juntos para trabalhar. Seria mais ou menos, vamos passar por esse correndo e vamos direto para o outro que temos mais material. Mas quando eu chego nessas situações onde o texto não fornece muitas coisas evidentes, onde você bate o olho, você enxerga uma doutrina, você enxerga uma aplicação, você enxerga Cristo ensinando, eu sempre lembro daquilo que Paulo nos diz lá em 2 Timóteo 3,16. Que toda palavra, toda escritura, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para nós. Ela é útil para o nosso ensino. Ela é útil para a nossa repreensão. Ela é útil para a nossa correção. Ela é útil para nos educar na justiça de Deus. Então eu tenho que considerar sempre isso. Toda palavra, ela tem a sua utilidade a nós. Em todo o texto eu vou encontrar algo que possa nos ajudar a crescer, a conhecer, a aprender. Então, certamente aqui, nós temos algum tipo de aplicação que falem com as nossas vidas, que lidem de uma maneira prática conosco, mesmo nesses textos onde aparentemente você não encontra muito material. E foi aí então que eu comecei a buscar aqui no texto, meditar acerca do texto, debruçar em cima dele e pensar: o que eu posso tirar desse simples relato? E aí, meditando o texto, focando na atitude aqui dos discípulos, eu percebi que é possível sim nós tirarmos daqui 3 atitudes fundamentais no discipulado cristão. Normalmente, quando nós falamos de discipulado, e a nossa igreja fala bastante sobre esse assunto, do significado que é de fato seguir a Cristo, andar com Cristo, ser discipulado por Cristo, ser discípulo de Cristo, talvez a gente acaba sempre caindo em assuntos mais complexos. Nós falamos do custo do discipulado, nós falamos de doutrinas que envolvem a nossa salvação,
E aí nós caímos em eleição, predestinação, adoção, e são assuntos bastante profundos, complexos. E às vezes nós deixamos coisas que são muito mais simples e diretas de lado. Nós temos essa tendência de gostar de assuntos mais complexos, que geram mais debate. E aqui nós temos algo bem simples, que pode responder a perguntas que são fundamentais para nós. Como saber se eu de fato estou em Cristo? Como saber se eu de fato sou um verdadeiro discípulo dele? Como saber se eu sou um eleito? E às vezes as respostas para isso são simples. E eu creio que aqui neste texto ele nos concede uma base bem direta, que podem nos guiar a responder essas questões. São 3 atitudes básicas que todo discípulo tem que ter na sua vida. 3 atitudes bastante simples, da qual você pode olhar para o texto, olhar para a atitude dos apóstolos e comparar com a sua vida. Será que eu tenho também na minha vida essas mesmas atitudes que são extremamente simples? Se sim, isso é um bom indício de que você está no caminho do discipulado cristão. Então acompanhe comigo a leitura aqui do texto. Mateus 26, versos 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: O mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Então, meu objetivo aqui nesta manhã de domingo, queridos, é que no final da exposição do texto, das explicações que serão dadas, você possa fazer uma análise pessoal com base nessas 3 atitudes fundamentais de um discípulo de Jesus. E aí então perceber claramente se você está no caminho do verdadeiro discipulado ou se você não está. O que, consequentemente, caso você chegue à conclusão de que eu não estou neste caminho, vai lhe dar a oportunidade de arrependimento, vai lhe dar a oportunidade de clamar pela misericórdia e pela graça do Senhor com a sua vida. Então, cada um desses versículos aqui, são 3 versículos, nos mostram uma atitude fundamental. No versículo 17, nós vemos os discípulos demonstrando um tipo de disposição que é indispensável para os cristãos. Depois, no verso 18, nós encontramos os discípulos atentos às instruções que Cristo lhes dava. E por fim, no verso 19, nós vemos os discípulos realizando tudo aquilo que Cristo havia ordenado. Então nós vamos agora analisar cada uma dessas atitudes de maneira mais profunda, sendo que a primeira dessas atitudes, com base aqui nesse texto de Mateus 26, 17 a 19, é a disposição. A disposição é uma atitude fundamental no discipulado cristão. O verso 17 diz ali: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então eu vou aqui explicar esse versículo e depois nós vamos fazer as aplicações retirando aqui a atitude dos discípulos. Primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, que temos aqui, que nos ensina, é a respeito da festa dos pães sem fermento. Não sei se todos sabem acerca dessa festa, mas se não sabe, você vai aprender hoje. A festa dos pães asmos, ela está diretamente relacionada com a comemoração da Páscoa judaica. A Páscoa é aquela refeição que os judeus fazem com a carne do cordeiro que foi morto em lembrança do quê? Em lembrança da salvação que Deus havia providenciado lá no Êxodo. É a salvação, a 10ª praga, que Deus liberta o povo do cativeiro, onde eles imolaram o cordeiro, passaram o sangue nas portas de suas casas, para que o anjo da morte não entrasse e poupasse o primogênito daquelas famílias. Então eles estão comemorando isso, a Páscoa é essa comemoração. É matar o cordeiro e comer ele ali numa lembrança da grande salvação que Deus havia dito. Isso nós vemos lá em Êxodo 12, versos 17 e 19, onde Deus instrui aquele povo: guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento
desde o dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Ou seja, a Páscoa, ela deveria ser comemorada a partir do dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, e ela era seguida de 7 dias da festa dos pães asmos, da festa dos pães sem fermento, que ia ir até o dia 21 deste mesmo mês. Então, dessa forma, a Páscoa ela era comemorada numa noite e depois, na sequência, 7 dias da festa dos pães sem fermento. Então, o principal simbolismo aqui do pão que não leva fermento é a libertação que Deus promoveu ao povo do Egito de maneira repentina, de maneira urgente. Então, logo depois que Deus mandou, que o anjo da morte matasse os primogênitos, Deus disse que o seu povo deveria sair de maneira apressada de lá. E nós vemos isso lá em Êxodo 12:11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Ou seja, já que a fuga seria repentina, aconteceria em um momento, não haveria tempo do povo preparar um pão com fermento, porque o fermento precisa de tempo para fazer o efeito. Eles não teriam como deixar o pão lá para crescer, esperar ele crescer e então fazer. Então o fermento aqui, a ideia do pão sem fermento, tem essa simbologia. Lembre-se da maneira como Deus o salvou. Foi de maneira repentina, não houve tempo para nada, vocês comeram com a sandália que vocês saem viajar, com o cajado na mão. Não ia ter tempo para fermentar o pão, como um pão sem fermento. Era essa a simbologia. Então, diante dessas informações, o que nós podemos concluir aqui no relato é que esse texto de Mateus ele está ocorrendo no dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, que era o mês de Nisan. Algo que no nosso calendário ocorre quando? Lá em março ou abril. É por isso que a nossa Páscoa cristã, ela transita no calendário, ela não tem um dia fixo todo ano, porque ela é encaixada dentro do calendário judaico. O calendário judaico nos mostra que ela ocorre a partir do dia 14 do primeiro mês do calendário deles, e isso cai sempre para nós, ali entre março e abril. Então, cronologicamente, em Mateus, agora nós estamos na quinta-feira. É um dia antes da crucificação. Nós estamos vendo aqui um dia antes de Cristo ser crucificado. Era neste dia onde as famílias deveriam levar o seu cordeiro pascal até o templo. Então, para eles comemorarem a Páscoa, eles tinham que pegar o seu cordeiro e ir até o templo, onde lá um sacerdote imolaria o cordeiro, retiraria o sangue dele, guardaria em bacias que depois eram colocadas, o sangue era derramado em torno do altar. Também queimavam a gordura e as entranhas do cordeiro como uma oferta queimada ao Senhor, e eles devolviam o restante da carne para as pessoas que deveriam levar para sua casa e preparar lá aquela refeição pascal. Essa refeição também acompanhava outros elementos, como ervas amargas, o vinho. Então eles tinham que comprar todas essas coisas depois de levar o cordeiro até o templo. Como aqui o texto não está nos falando nada acerca do cordeiro, nós podemos imaginar que essa parte dos preparativos já foram providenciadas. Em algum momento os discípulos já haviam levado até o templo o cordeiro, já estava com tudo pronto. A única informação que nós temos aqui deste primeiro dia da festa são os discípulos chegando até Jesus e perguntando: onde quer, Senhor, que nós façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E aqui desta simples pergunta, nós podemos extrair a primeira atitude fundamental no discipulado cristão, que é a disposição. Nós temos que lembrar, irmãos, que por mais imatura que seja a fé destes homens, nós tivemos na semana passada, o exemplo de maturidade na fé, e os próprios apóstolos dando exemplo de imaturidade. A fé deles não é uma fé madura, uma fé que compreende todas as coisas. Ainda falta muito entendimento de questões fundamentais. Os discípulos, neste momento, ainda não entendem profundamente a cristologia, por exemplo. Quem de fato é Jesus ali diante deles? Os apóstolos, eles ainda estão num processo de conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, está chegando agora
o fim do seu tempo aos pés do Senhor. Nós estamos na quinta-feira. Na sexta, o Senhor será crucificado. É o fim do tempo onde eles estão ali recebendo de Cristo as suas últimas aulas presenciais. E muito já foi dito até aqui. Esses apóstolos frequentaram muitas aulas, tiveram muitas lições teóricas, lições práticas, onde eles puderam ver e vivenciar. E talvez, queridos, a maior de todas as lições até aqui tenha sido aquela que Cristo subverteu a lógica do mundo. Talvez seja essa lição que mais tenha impactado, eu acredito, os apóstolos até aqui. E o momento onde eles discutiam acerca de quem seria o maior, das suas posições no reino, o Senhor vem e destrói esse tipo de pensamento comum até hoje em nossos dias. O pensamento de que reis são servidos e que os amigos dos reis também usufruem de todos aqueles benesses de um rei triunfante. Aqueles que estão próximos do rei são servidos como um rei. E aí Deus vem por meio de Cristo e destrói essa lógica do mundo. Ele diz, olha, no reino do Messias não vai ser assim. No reino do Messias, se você quer ser grande, que você se coloque a serviço dos outros. Faça como o Filho do Homem, Jesus diz, que não veio a este mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele disse isso lá em Mateus 20, 28. Então, todo discípulo deste rei, de Jesus, precisa viver de acordo com a perspectiva deste reino. O reino messiânico, a grande disposição que é necessária para fazer parte dele, é a disposição ao serviço. Doar a si mesmo em favor dos outros. Ela é uma atitude indispensável no discipulado cristão. É algo que pode até ser bastante fácil de entender. Nós olhamos para Cristo e vemos essa disposição. E nós sabemos que temos que viver como Ele viveu. Só que é fácil viver assim? Não. Não é fácil ser servos uns dos outros. A disposição para se doar não é natural nossa. É por isso que a lógica do mundo não funciona assim. É por isso que as pessoas sonham em alçar posições de poder, onde elas possam passar a ser servidas por outro. Isso envolve a própria questão do dinheiro, né? As pessoas querem muito dinheiro para poder pagar outros para fazer por elas. Só que no discipulado cristão isso não ocorre. Jesus diz que o maior do seu reino tem que se tornar o menor entre nós. Se nós seguirmos a Cristo, como que nós podemos, no proceder, ser diferente daquele que é o nosso mestre? Quando nós olhamos para Cristo, o Rei da Glória, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para servir. Se o próprio Rei serve, o que se esperar dos discípulos? E aqui, ao longo de toda a Escritura, nós somos convocados, queridos, literalmente ordenados a servir os que nos cercam. Por exemplo, 1 Pedro 4,10, ele diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus nos concede graça e dons, não para nós mesmos, não para nossa exaltação, mas para que a gente possa servir aos outros. Você tem Gálatas 5,13 que diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Ou ainda, e esse texto eu peço que vocês abram comigo, Romanos 12. Romanos 12, versos 1 a 17. Romanos 12, versos 1 a 17. Olha só o que Paulo fala acerca da nova vida. Quando Deus nos resgata, nos traz a liberdade. É para fazermos qualquer coisa? Ele diz, portanto, irmãos,
Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões do mundo. Subvertam a lógica do mundo. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora estejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre a preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Olha o chamado de Deus para nós, queridos. É de doação. É de fazer para o outro. É de nunca se olhar para si mesmo como superior, como melhor, como mais capaz. Mas se você é capacitado por Deus, faça o bem para o próximo. Deseje ver os outros crescendo como você está crescendo. Enfim, nós temos um chamado ao serviço. E serviço, queridos, não se resume ao domingo no culto. O discipulado cristão, segundo o próprio texto de Romanos, é uma vida transformada. Começa pela renovação da mente. É por completo. E se é por completo, não há divisão. Não existe secular e sagrado. É a nossa vida por completo. É servir o tempo todo, dia a dia. Só que, por outro lado, nós também temos que entender que não existe lugar melhor, com mais oportunidades ao serviço, do que na congregação local. Não existe. Aqui dentro as possibilidades são imensas. Você tem muita oportunidade para servir. Você pode terminar no culto e simplesmente verificar se nenhum irmão esqueceu o copo que deixou do lado da cadeira. E juntar o copo e levar até o lixo. Isso é servir. Isso é se doar em favor do outro. Ao invés de reclamar que o irmão não botou no lixo, é você ir lá, eu vou aqui fazer esse favor para o irmão. Serviço. Você pode cuidar de uma criança pequena para que uma mãe possa, enfim, escutar uma pregação. Você pode fazer isso. Você pode passar um tempo conversando com uma pessoa que você percebeu que está chegando agora na igreja e que ainda se sente meio deslocada. Você está servindo a outro. Você pode escrever uma mensagem de encorajamento aos seus pastores, simplesmente dizendo o quanto eles têm abençoado a sua vida, se é que estão abençoando a sua vida. Você pode se oferecer para servir em alguma área em que você percebe que está faltando serviço. A lista de possibilidades é quase que infinita, queridos. Oportunidades para o serviço cristão não faltam. E o que também não pode faltar em um discípulo é essa disposição em servir. Porque essa é uma atitude indispensável. Ela é fundamental no discipulado cristão. A atitude que os discípulos demonstram aqui de simplesmente perguntar ao Senhor: Senhor,
Onde o Senhor quer que a gente vá preparar a Páscoa para o Senhor comer? Como eu posso servir nesse sentido? O que o Senhor quer que eu faça para ajudar? É uma atitude fundamental. A segunda atitude fundamental no discipulado cristão, e aí vocês podem voltar lá para Mateus 26, é a atenção. O verso 18 diz ali para nós: e ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, depois dos apóstolos aqui virem até Jesus, perguntarem onde é que eles poderiam servir a Cristo ali, preparando a Páscoa, Jesus envia aqui, segundo os relatos paralelos de Lucas, ele envia Pedro e João, e ele diz para irem até Jerusalém. Só que é impossível, queridos, nós não observarmos aqui essas instruções e ver que elas são no mínimo estranhas. Olha o que Jesus diz. Ele diz: vão até a cidade e procurem certo homem. No original, queridos, é como se Jesus estivesse dizendo aqui para eles: vão até Jerusalém e procurem fulano de tal. Seria essa a instrução. Vão até Jerusalém e procurem o fulano de tal, o senhor X. Algo assim. Não é o nome, ele diz um certo homem. E aqui nós temos pelo menos duas possibilidades para entender isso. A primeira, que Mateus aqui está preservando a identidade dessa pessoa. Mateus aqui não quer revelar o nome de quem recebeu Jesus nesse dia, e talvez por medo de perseguição, não querer expor uma pessoa que podia receber algum tipo de represália. Nós sabemos que neste período, quando Mateus escreve o seu evangelho, era um período onde o judaísmo perseguiu o cristianismo, então ele preservou aqui a identidade desse homem, ou simplesmente é mais uma demonstração do poder divino de Jesus, da sua onisciência. E aí, quando nós consultamos os outros evangelhos, Marcos e Lucas, que narram este mesmo momento, nós percebemos que a identidade dessa pessoa continua em sigilo. Nem mesmo Marcos, nem mesmo Lucas falam o nome aqui dessa pessoa. Só que eles acrescentam alguns detalhes a essa instrução. Marcos e Lucas são bem parecidos no relato deles. E eu vou ler só Lucas 22, 10 a 13. Ele relata assim a instrução de Cristo: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, o texto diz, acharam tudo como Jesus lhe havia dito e prepararam a Páscoa. Então, quando nós olhamos para os três relatos, nós temos aqui uma imagem mais ampla dessas instruções, e parece que Jesus, ele em algum momento, ele se antecipou e ele fez algum tipo de acordo com algum morador de Jerusalém que pudesse emprestar para ele ali o cenáculo da sua casa. O cenáculo, irmãos, nada mais é do que um espaço amplo para refeição, é como uma grande sala de jantar. Porém, queridos, por mais que Cristo tenha feito os preparativos, tenha encontrado alguém em Jerusalém, tenha combinado de usar aquele espaço na casa dessa pessoa, eu creio que é quase impossível não observar mesmo assim que os detalhes aqui que os apóstolos encontrariam ao entrar na cidade, Jesus diz, olha, quando vocês entrarem na cidade, sigam o homem com um cântaro de água. Teria que ser assim, missão impossível, cronometrar com a pessoa. Olha, eu vou dar a ordem para os meus discípulos tal hora, eles demoram mais ou menos tantos minutos para chegar até em Jerusalém, conte no seu relógio, a partir dali, entre na cidade, naquele horário que eles vão chegar, eles vão lhe seguir. É quase impossível fazer esse tipo de coordenação. Então, o que nós temos aqui, eu diria que é quase inquestionável, que é um relato sobrenatural da manifestação da divindade de Cristo. Agora, imaginem só Pedro e João ouvindo isso. O que será que passou na cabeça deles? Procurem, por mais que Jesus tenha dito o nome, procurem tal pessoa. Quando vocês chegarem na cidade, vocês vão ver um homem com um cântaro de água.
Aí vocês vão seguir esse homem, vocês vão chegar na casa do tal pessoa, e aí lá vocês organizam. Eu fico pensando, será que em algum momento, internamente, eles não se questionaram? Será que eles, na mente deles, não produziram um plano B? Bom, eles devem ter pensado, sabe de uma coisa? Eu não entendi nada. Mas, Jesus está dizendo, vou confiar. Mas mesmo assim, se nada disso der certo, a gente chega lá e negocia com alguém, e usa a casa de alguém, e vai atrás de um lugar. Eu fico imaginando, que eles podem ter pensado isso. Ainda mais sabendo que o processo de maturidade que eles estão caminhando aqui, que eles ainda têm uma fé imatura. Agora, por mais que houvesse uma fé imatura, havia algo em pelo menos 11 dos 12 apóstolos que é o que nos ensina, que é a disposição de ouvir a Cristo com atenção. Essa é uma atitude indispensável para qualquer um que diga seguir a Jesus em um relacionamento pessoal de discipulado. Um discípulo ele tem que estar atento às palavras do seu mestre. E por que isso é importante, queridos? Porque hoje no mundo, ele está repleto de pessoas que dizem ser cristãs, mas que não estão dispostas, que não querem, que não se interessam por nada daquilo que Jesus diz. Pessoas que dizem ser cristãs, mas que não cultivam o hábito de conhecer, de meditar, de estudar a palavra de Deus, de ouvir o seu mestre com atenção. É possível um discípulo viver assim? É possível você dizer, eu sou um cristão, mas não me interesso pelas palavras de Cristo? E quando eu estava meditando sobre isso, me veio Moisés atento às palavras de Deus no Sinai. E enquanto Moisés estava lá recebendo as orientações, o que o povo fazia lá embaixo? Ele esculpia um bezerro de ouro. Eles edificavam um altar a um Deus falso. E eles faziam festa. É isso que Êxodo 32:7 nos diz. Que eles estavam lá comendo, bebendo e se divertindo. Que esse era a base do culto ao bezerro de ouro. Comer, beber e se divertir. O que uma igreja cristã, que se diz cristã, faz quando deixa de lado a palavra? Uma igreja cristã que deixa de lado a palavra, ela não tem ensino, ela não tem reverência, ela não tem atenção, ela não cresce doutrinariamente. Elas substituem o verdadeiro culto bíblico, o ensino da palavra, por outras coisas, como música, diversão, emoção, mas nada de atenção às palavras do seu Senhor. As igrejas cristãs hoje criam o seu próprio Jesus e moldam esse Jesus no formato de um bezerro de ouro. Fazem exatamente o que os hebreus fizeram no Sinai. Estão lá, ao redor do altar do seu próprio Jesus criado na sua mente, se divertindo, fazendo festa, mas não aprendendo absolutamente nada da palavra. Fazem isso por quê? Porque não querem lidar com o texto. Porque muitas vezes as palavras de Jesus são confusas para nós, são estranhas, são difíceis de entender. Não é fácil muitas vezes. Quem está disposto a lidar com palavras como nós encontramos em Mateus 10, versos 34 a 39, onde Jesus diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Quem ama o seu filho ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá,
e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. É fácil lidar com isso, queridos. Ou Mateus 16, 24 a 25. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser ganhar a vida, esse, por minha causa, a achará. Quem que quer, irmãos? Tomar a sua cruz, perder a sua própria vida. É o tipo de instrução de Cristo que para muitos é confuso. Como foi nesse dia aqui de Jesus falando aos discípulos. 1 Pedro 2,21. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Seguir os passos é sinônimo de sofrimento. Quem quer lidar com essas palavras? Ou ainda, João 15, 18 a 20. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Nós estamos dispostos a ouvir com atenção o que Deus tem a nos dizer por meio da sua palavra? Nós estamos dispostos a isso, mesmo que isso signifique encontrar instruções difíceis, mesmo que elas possam se chocar com as minhas convicções pessoais? Nós estamos dispostos? Porque a atitude fundamental do discípulo é manter-se atento às palavras de Cristo. É estar disposto e convicto de que elas é que são verdade objetiva para a nossa vida. Se ela vem de encontro com algo que eu considero como certo, então, como discípulo, eu tenho que abandonar o que eu achava certo. E eu tenho que renovar a minha mente com a mente de Deus. Essa é a única atitude esperada de um verdadeiro discípulo. Nós vamos lidar com palavras difíceis, que vão contra os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções. E nós temos que estar dispostos a lidar com elas, a abandonar as nossas convicções e seguir apenas o Senhor. Então nós vimos até aqui duas atitudes fundamentais no discipulado cristão: a disposição para servir e a atenção às instruções de Deus por meio da sua palavra. A terceira e última atitude fundamental do discipulado cristão é a realização. O verso 19 nos diz que eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Se formos para Lucas 22:19, ele diz que indo acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Então tudo, segundo o texto, aconteceu conforme Jesus disse que ocorreria. Eles chegaram lá, encontraram o tal do homem com o cântaro, seguiram ele até a casa, encontraram o dono da casa, ele cedeu o cenáculo e eles prepararam ali aquela grande refeição, a última que eles fariam junto com o seu Senhor. Isso nos demonstra o quê? O controle soberano de Cristo, diante de todos os eventos que culminariam na sua ressurreição. O plano redentor está ocorrendo exatamente conforme Deus planejou, um plano que é eterno, gracioso e infalível. Mas por outro lado, nós vemos aqui, na atitude dos discípulos, que eles seguiram exatamente as orientações de Jesus. Por mais difíceis e estranhas que elas fossem aos olhos dele, eles foram até a cidade e realizaram tudo aquilo que havia sido solicitado. E aqui esta é a terceira atitude fundamental no discipulado cristão: a realização. É ouvir as instruções de Cristo e colocá-las em prática. A principal evidência, irmãos, de um verdadeiro discípulo sempre foi e sempre será a obediência. E aqui eu peço que vocês abram suas Bíblias em João 14. Evangelho de João, capítulo 14. João
Evangelho de João, capítulo 14. Eu quero que vocês acompanhem comigo a ênfase que Jesus dá neste ponto fundamental para o discípulo. Vejam aí o que Cristo afirma no verso 6. No verso 6 é aquele tradicional texto, né? Muitos de nós sabemos decora esse texto, que é onde Cristo afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém tem acesso ao Pai, a não ser por meio dele. Aí depois, no verso 9, Jesus diz ali que Ele e o Pai são um. Quem tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho não pode ter o Pai. Portanto, nós precisamos fazer o quê para termos vida eterna? Nos unir a Jesus. Se nós nos unimos a Jesus, nós unimos ao próprio Deus. E aí ele vai tratar de que forma nós podemos saber se estamos unidos ao Filho. Porque esse é o ponto. Nós sabemos o conceito, nós aprendemos a teoria. Eu sei que para ter vida eterna, para estar com Deus, eu preciso estar unido ao Filho. Como que eu sei na prática que eu estou unido a Ele? Ainda mais para nós, que não temos Jesus aqui para segui-lo onde Ele for. Nós queremos ser discípulos de Cristo. Então, como saber? E aí ele começa a tratar desse assunto. Olha só o que ele diz sobre estar unido a Jesus. Se estamos unidos a Jesus, estamos seguros nele. Verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aí lá no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23 e 24. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Olha quantas vezes Jesus repete aqui no capítulo 14 essa verdade fundamental. Qual a intenção de Jesus? É inculcar na mente dos seus discípulos. O verdadeiro discípulo, ele possui uma disposição para servir. Ele está atento às instruções e isso vai resultar em realização. Ele coloca em prática as ordens do Senhor. Ele resulta em obediência à palavra. Se você ama o Senhor, necessariamente você guarda os seus mandamentos. Necessariamente. O pastor da igreja em Jerusalém, Tiago, ele entendeu muito bem este ponto. Ele coloca lá na sua epístola, em Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha só, olha o alerta. Se nós ouvirmos a palavra, mas não a praticarmos, não a obedecermos, nós apenas nos enganamos. Olha o perigo de alguém que escuta constantemente a palavra, mas não coloca ela em prática. É uma pessoa que acha que está no caminho, mas está longe dele. E aí ele continua, ele ilustra esse perigo. Ele diz, porém, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele se assemelha àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então o que Tiago está dizendo? Ele não está dizendo que ouvir a palavra não é importante. Não. Obviamente que é importante ouvir a palavra. O que Tiago fala aqui é se opor ao ato de ouvir, mas não praticar. Ele se opõe fortemente àquele que ouve, mas que não se conduz à obediência. É essa preocupação que Tiago coloca aqui, ela está diretamente relacionada ao ensino de Cristo. Jesus diz, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Se nós pegarmos a pregação de Jesus, ela é completamente recheada da soberania de Deus. Ela é completamente recheada da graça soberana que atinge o homem, que o converte, que o redime. Mas a mesma pregação de Jesus é cheia. Ela traz em igual nível de importância uma convocação à obediência. Andam juntas.
Uma obediência que, conforme Jesus, é a resposta necessária do homem diante de Deus. Os dois fatores andam de lado a lado. É o que Tiago diz. Qual a finalidade de alguém se olhar no espelho, se não em seguida corrigir a sua aparência, retocar os defeitos, pentear o cabelo que está desarrumado? Qual é a finalidade de você ir no espelho se não é para consertar o que está de errado? É isso que Tiago diz. Do que adianta uma pessoa que vai para frente do espelho e esquece que está toda desarrumada e sai? É uma ilustração para nos dizer qual que é a finalidade de ouvirmos a palavra se não corrigirmos os nossos erros. Se não sermos instruídos e encorajados a fazer aquilo que é certo. Se nós não praticarmos aquilo que nós ouvimos nos cultos, em outras ocasiões onde a palavra é pregada, será que só ouvir vai mudar algo em nós? Não. De que adianta você ter escutado milhões e milhões de sermões, mas continuar rebelde em relação a Cristo? Continuar desobediente? Você aprende por meio da palavra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas na sua vida você continua amando o dinheiro e continua amando tudo aquilo que o dinheiro lhe proporciona. Você não se sente seguro em Deus, mas se sente seguro nas suas economias. O que adianta? Escuta que aprender a Bíblia é fundamental para que você cresça em santidade, que é básico. E você escuta toda hora isso, mas não persevera. Fica inquieto só de ouvir um sermão. Semana que vem eu começo. Semana que vem eu vou começar a ler a Bíblia toda. Eu vou ler todo dia. É como aquele regime que nunca inicia, né? Segunda eu começo. E você escuta, sabe que precisa fazer, mas não o faz. Sabe que tem que obedecer coisas básicas, pai e mãe, mas não faz. A esposa sabe que tem que submeter ao seu marido à liderança, mas rejeita a instrução. O marido sabe que tem que ser um líder amoroso e bíblico, mas não é. Aí você sabe que, como filho de Deus, o Senhor não deseja que sejamos escravos de vícios e pecados que este mundo nos oferece, mas continua mantendo esses vícios e pecados como bichinhos de estimação. De que adianta ouvir e nada mudar? A Bíblia nos alerta, queridos. A principal evidência de que você é de fato um cristão, segundo a palavra de Deus, é que um filho de Deus vive necessariamente em obediência. É uma obediência perfeita? Não, mas é uma obediência. É um desejo de fazer o certo. É uma luta diária pelo caminho correto. O filho, ele busca sempre satisfazer, honrar o seu Pai Celestial. E ele busca fazer isso com a sua vida, as suas atitudes. Se não há esse desejo, irmãos, não há discipulados. Não há discipulado. Então, aqui recapitulando, as 3 atitudes fundamentais no discipulado cristão: a disposição, a atenção e a realização. Disposição para servir. Como discípulos, Deus nos chama para o serviço. Jesus nos deixa o seu próprio exemplo. Se o Filho do Homem veio ao mundo para servir, como que os discípulos devem viver? Se o próprio Rei Messias veio e se entregou por nós, como nós devemos viver? Nós devemos buscar o bem do outro, como Deus veio buscar o nosso bem. Segundo, nós precisamos ter atenção às instruções de Cristo. Porque não existirá um único discípulo verdadeiro que não se interesse pelas palavras do seu Senhor. E hoje, queridos, nós encontramos as palavras do nosso Senhor apenas aqui, exclusivamente neste livro. E é por isso que nós precisamos viver atentos à palavra. Nós precisamos buscar diariamente conhecer a ela. Porque o discípulo,
quer conhecer. O discípulo ama o seu Senhor e ele quer viver de acordo com as palavras daquele que lhe salvou. E quando nós juntamos disposição mais atenção, o resultado é a realização. Nós não podemos apenas ouvir. O discípulo tem que colocar em prática. Ele precisa ir para a ação. E a maior evidência para confirmar a nossa santa vocação está no fato de obedecermos a palavra. O discípulo ele não é medido pelo seu conhecimento. É muito mais pela prática. É muito mais pela mudança de vida. Então são 3 atitudes bem simples de serem entendidas, mas que nos dão um bom norte para vasculharmos a nossa própria vida. De acordo com estas 3 atitudes fundamentais, será que eu posso ser considerado um verdadeiro discípulo? Eu quero que você pense por um instante na sua própria vida. Você encontra presente essas atitudes no seu dia a dia? É claro que muitas vezes as atitudes elas não estão totalmente desenvolvidas, mas elas têm que estar presentes em algum grau. Você entende o chamado de Deus para sermos servos uns dos outros? Você tem buscado servir de alguma forma? Você procura usar os dons que Deus lhe deu em favor dos outros? Você tem buscado este caminho? Você se interessa de verdade pela palavra de Deus? Você possui e nutre dentro de si um desejo em conhecê-la? Você sente essa necessidade? Você sente uma fome que é acompanhada de alegria, de aprender mais das Escrituras? E você tem se esforçado, lutado muitas vezes. Muitas vezes é com base de luta, com base de sofrimento. Você tem se esforçado para colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus? Colocado em prática coisas que você sabe que precisa mudar? Você tem usado o conhecimento bíblico para expor as áreas da sua vida que precisam ser reformadas? Pense por um instante nessas coisas. São 3 atitudes muito simples, queridos. Serviço, a atenção à palavra e a obediência. Se você percebe, queridos, que tem falhado em alguma dessas atitudes fundamentais, se você sabe que não tem trilhado este caminho de verdadeiro discipulado, a orientação é uma só. Clame ao Senhor. Ore aí no seu lugar. Reconheça o seu pecado e peça que Deus exerça de misericórdia para transformar a sua vida. Por outro lado, se você encontra essas 3 atitudes, você percebe que você tem andado nesse caminho. Então, primeiramente, se alegre. Se alegre pela maravilhosa graça do Senhor que lhe alcançou. Agora também saiba que há muito trabalho a ser feito. Nós estamos longe da perfeição. Portanto, busque amadurecer. Busque identificar quais áreas ainda preciso crescer. Qual dessas 3 áreas, por mais simples que sejam, eu posso ainda fazer mais? E aí então, trabalhe, busque, perseverar e confirmar dia a dia tão grande salvação, mas sempre sabendo que Deus é aquele que concede tanto querer como realizar. Vamos orar. Bondoso Pai, amado Senhor, louvado seja o Teu santo nome, a Tua santa palavra, o Teu santo Espírito. Louvado seja o Senhor Jesus que providenciou o meio de salvação a nós, que nos deu o sacrifício que nós precisávamos para aplacar a ira do Senhor. E hoje nós podemos ter verdadeira comunhão contigo, podemos aqui nos colocar diante da Tua palavra, diante do trono da Sua graça, sabendo que somos pecadores, reconhecendo aquilo que há de errado em nós,
É graças a isso que nós podemos nos arrepender, clamar ao Senhor e buscar em nossa vida andarmos como verdadeiros discípulos. Discípulos que entendem o seu chamado ao serviço. Discípulos que entendem que nessa vida o Senhor nos deixa aqui com um propósito de refletirmos a sua imagem. E se refletirmos a sua imagem, devemos refletir o seu exemplo. O exemplo do nosso Senhor é um exemplo de alguém que veio ao mundo para servir. Nos ajuda, Pai. Nos dá essa disposição que é sobrenatural. De fazer o bem ao outro antes mesmo de considerar o nosso próprio bem. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que, humanamente, como pecadores que somos, isso é impossível. Mas como filhos de Deus, isso é necessário. Portanto, nos ajude, Pai. Nos ajude a buscarmos cada vez mais conhecer o Senhor pela Sua palavra. Termos fome de Ti, Senhor. De nos constrangermos se ficarmos um único dia sem nos colocarmos diante da Tua palavra em busca de sabedoria, de conhecimento e de instrução para a nossa vida. Que a gente use a palavra como uma verdadeira lâmpada a iluminar a nossa vida, para que possa nos ajudar a corrigir tudo aquilo que precisa ser corrigido. Sabendo que a perfeição não vai ser alcançada neste tempo, mas nós estamos caminhando para ela por meio daquilo que o Senhor faz em nós. E que possamos, de fato, colocar em prática em nossas vidas tudo aquilo que aprendemos. Não deixa, Senhor, que sejamos aqueles que ouvem, o insensato, que escuta a verdade, mas que nunca coloca em prática na sua vida. Nos livra disso, Senhor. Nos livra, Pai. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém.